Boa tarde, meu nome é Larissa, sou aluna do curso de Odontologia da FACSET. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre as células-tronco. As células-tronco são divididas em três principais tipos: as células-tronco embrionárias, as células-tronco adultas, que são encontradas principalmente na medula óssea e no cordão umbilical, e as pluripotentes induzidas, que foram descobertas por cientistas em torno de 2006 e 2007. Como vocês podem ver na imagem no slide, mostra como as células podem se diferenciar. As células-tronco embrionárias são extraídas dos doadores ainda na fórmula da mórula, no zigoto. Essas conseguem se transformar de maneira bem fácil em outros tipos celulares. Como visto na imagem, as células-tronco embrionárias começam a surgir em torno do 5º dia de gestação. Existe uma grande aposta, além disso, que as células-tronco futuramente sejam empregadas em diversos tratamentos contra algumas patologias. As patologias que eles mais apostam como tratamento são a leucemia, o mal de Parkinson, epilepsia e até mesmo o Alzheimer. Com os avanços dos estudos, alguns cientistas alegam ainda mais que vai ser possível até impressão 3D de órgãos através das células-tronco. Na imagem aqui mostra como alguns cientistas fizeram algumas análises em mamíferos sobre qual o potencial de ação das células-tronco no organismo de mamíferos com patologias parecidas com essa. As células-tronco adultas é encontrada principalmente no cérebro, mais especificamente nos neurônios. O coração também é encontrada e é diretamente relacionado no músculo cardíaco. É também vista na medula óssea, mas propriamente ditas nas células sanguíneas. As células-tronco adultas, como dita anteriormente, é principalmente encontrada na medula óssea e no sangue do cordão umbilical. Mas cada sistema do nosso corpo possui uma quantidade de células-troncos adultas consideráveis, que é responsável pela renovação principalmente das células. Além disso, ela tem alta capacidade de se dividir e gerar uma nova e idêntica célula. Porém, são chamadas de multipotentes. Por quê? Por serem menos versáteis. E com isso, a solução que alguns cientistas encontraram é utilizar as células-tronco embrionárias. Meu nome é Fernanda e eu vou dar continuidade ao trabalho da minha colega Larissa. Agora nós vamos falar de células-tronco induzidas. Inicialmente, foram produzidas em um laboratório em 2006 por um pesquisador japonês chamado Shinya Yamanaka. Na ocasião, foram reprogramadas células da cauda de um camundongo e estas voltaram a se comportar como células-tronco embrionário. Posteriormente, em 2007, foram produzidas as primeiras células induzidas humanas a partir da pele. Esta tem sido até então a principal fonte de célula para reprogramação. Mas, teoricamente, qualquer tecido do corpo pode ser reprogramado. O processo de reprogramação se dá através da inserção de vírus contendo 4 genes: OCT4, SOX2, KLF4 e CMYC. Estes genes se inserem no DNA da célula adulta, exemplo a pele, e reprogramam o código genético. Vou passar para o próximo slide para vocês entenderem melhor. Com este novo programa, as células voltam ao estágio de uma célula tronco embrionária e possuem características de autorrenovação e capacidade de se diferenciarem em qualquer tecido. Esse esquema, ele mostra como é feita a reprogramação da pele
através da inserção de vetores virais. Estas células são chamadas também de células-tronco pluripotente induzida, ou pela sigla inglesa IPS. A técnica de clonagem terapêutica para a obtenção de células-tronco embrionárias. Se tivermos um óvulo humano, cujo núcleo foi substituído por um núcleo de célula somática e deixarmos que se divida no laboratório, não em um útero, teríamos possibilidade teórica de obter blastócitos e usar suas células-tronco embrionárias pluripotentes para formar diferentes células. Isso foi feito em animais. Com isso, abrir-se-iam perspectivas fantásticas para os futuros tratamentos. Hoje, só se consegue cultivar em laboratórios células com as mesmas características do tecido de onde foram retiradas, ou transformá-las em poucos tipos celulares. É importante esclarecer que na clonagem para fins terapêuticos, os tecidos seriam produzidos apenas em laboratórios. Não se trata de clonar um feto até alguns meses dentro do útero para depois lhe retirar o órgão para transplantes, como alguns acreditam. Essa técnica ela tem como objetivo produzir uma cópia saudável do tecido ou do órgão de uma pessoa doente para transplante. Pesquisas demonstram células-tronco na odontologia. Atualmente existem diversas terapias para a substituição dos órgãos dentários, todas elas baseadas em técnicas não biológicas e sujeitas a falhas. Apesar dessas condições ser uma anormalidade comum e não ameaçar a vida do paciente, esforços têm sido dirigidos para o desenvolvimento de mecanismos para a utilização de célula-tronco na reposição de tecidos bucais. Para a bioengenharia, é essencial uma tríade composta por célula-tronco ou progenitoras, uma matriz que funcione como arcabouço e proteínas sinalizadoras, denominadas fatores de crescimento, como estímulos para diferenciação celular. Pesquisas demonstram que células-tronco da polpa requerem um meio indutor apropriado e um arcabouço composto por hidroxiapatita e tricalciofosfato para induzir a formação de osso, cemento e dentina in vivo. Alguns autores demonstram a formação de tecido ósseo fibroso autólogo a partir da célula-tronco proveniente de polpas de indivíduos com idades acima de 30 anos, assim como a diferenciação dessas células em odontoblastos. Nessa figura, está representando que as células-troncos isoladas do tecido pulpar de dentes descidos têm alta capacidade proliferativa e são capacidades de se diferenciarem em odontoblastos maduros, adipocitos ou células neurais. Agora eu vou falar curiosidade e novidade. A vacina sobre o câncer. Nos Estados Unidos, pesquisadores usaram célula-tronco para atacar tumores de mama, de pulmão e de pele em cobaias. As células-tronco foram utilizadas para ensinar o sistema imunológico a lutar contra o tumor. Esses testes eles foram feitos em camundongos. E essa vacina ela consiste em modificar células tumorais para que produzem imunomodulares. Esses imunomodulares estimulam as células de defesa do organismo a identificar e eliminar o câncer, disse o pesquisador Márcio Chaim Bijimão, que coordena o estudo no Laboratório Nacional de Biociências no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. HIV. Segundo caso de curo é relatado após transplante de célula-tronco. Identificado apenas como paciente de Londres, o indivíduo foi submetido a um transplante de célula-tronco em maio de 2016 por causa de um linfoma de Hodgkin. Ele teve sua terapia antirretroviral interrompida em setembro de 2017,
sem nenhum sinal de que o vírus retornasse 18 meses depois, conforme a reportagem da Nature. A técnica de células-tronco foi usada pela primeira vez há 10 anos em Timothy Ray Brown, conhecido como paciente de Berlim, que ainda está livre do vírus. Sobre a realização desse tipo de tratamento em pacientes com HIV que não tenham uma outra doença que exija transplante de medula óssea, os pesquisadores apontam que provavelmente não seria um procedimento adequado. Isso porque o transplante de medula é uma terapia complexa que pode ter complicações fatais. E, em geral, a maioria dos pacientes com HIV responde bem ao tratamento com antirretrovirais. Porém, há uma expectativa de que o artigo estimule um interesse renovado nas terapias genéticas que visam o CCRS, o que poderia ser aplicado a um grupo muito mais amplo de pacientes. O que diz a lei sobre as células-tronco? As células adultas ou maduras não possuem a capacidade de originar todos os tecidos, sendo, portanto, este o motivo pelo qual os cientistas desejam tanto pesquisar as células embrionárias, pois estas são especialmente versáteis e elas podem converter em qualquer tecido do organismo, sendo que somente com o uso delas poderiam ser tratadas as doenças neuromusculares e degenerativas, que afetam 1 a cada 1.000 pessoas. Estamos falando de quase 200.000 pessoas só no Brasil. Segundo o artigo 5º da Lei de Biossegurança, diz que só é permitido para fins de pesquisa e terapia a utilização de célula-tronco embrionárias obtidas em embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: sejam embriões invariáveis ou sejam embriões congelados há 3 anos ou mais na data da publicação desta lei, ou que haja congelados data da publicação desta lei depois de completarem 3 anos, contados a partir da data do congelamento. E, em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores, instituições de pesquisa, serviços de saúde que realizam pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e à aprovação respectivos comitês de ética em pesquisa, e é vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e a sua prática implica ao crime tipificado. Essas são algumas referências bibliográficas utilizadas para a produção do texto. Foram retiradas também informações do nosso Padlet. Componentes do grupo: Fernanda Santos, Laura Martins, Larissa Duarte, Leidmila Oliveira e Nayara Ferreira.